Pronto, vocês conseguem ver aqui a tela, né? Eu trouxe para vocês uma impugnação administrativa e uma exceção de pré-executividade. Vou ser bem rapidinho para que eventuais dúvidas a gente não consiga sanar. São dois casos reais, certo? Esse primeiro da impugnação administrativa, ela foi feita basicamente como se fosse uma lição de como aplicar a decadência no caso tributário, né? Foi de um diferencial de alíquota de ICMS, então o contribuinte pegava uma mercadoria de outro estado, precisamente de São Paulo, recebia aqui para revender, né? Então, para muitas mercadorias ele era isento, por ser questão de saúde, mas para outras não. Então, ele precisava pagar um pequeno saldo quando a mercadoria chegava ao Estado, né? E ele declarava. Então, olha, recebi a mercadoria, estou declarando a nota fiscal, né, de entrada e está aqui o pagamento. Ele declarava desta forma, né? Declarava a entrada da mercadoria e pagava o diferencial de alíquota. O que aconteceu? Veio a Secretaria de Fazenda do Estado e o autuou, né, num valor de diferença apurada entre o que ele declarou e pagou a menor. Lembrem lá da súmula específica sobre isso e o fato da aplicação do 150 parágrafo, nem a súmula, são precedentes. 150 parágrafo 4º que está lá no slide, né, quando o contribuinte no tributo por homologação, ele declara e paga menor e o fisco vai apurar uma diferença, a gente aplica o 150 parágrafo 4º, né? E aqui ele recebeu esse auto de infração em 11 de dezembro de 2019, referente a período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, né, totalizando esse valor aqui da autuação. Nem mexi no valor aqui. E o que aconteceu aqui? O que o fisco estava considerando como prazo seria o 173, inciso 1º, seria o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, ou seja, 1º de 2015. A lógica, para vocês verem como o fisco às vezes trabalha em cima do lance, né? Eles lançaram efetivamente o auto de infração em 11 de dezembro de 2019. Estava próximo da decadência, segundo o conceito e a contagem pelo 173, inciso 1º. Acabaria em 1º de janeiro de 2020. O contribuinte foi notificado em dezembro de 2019. E o que a gente vem trazendo aqui no fundamento, para além de algumas questões de ampla defesa e contraditório, tópico 3, vocês vão conseguir ler com mais calma, é justamente tintim por tintim do que a gente conversou aqui hoje, né? Da decadência do crédito tributário e aplicação de 150 parágrafo 4º. Então, eu venho trazendo aqui a extinção, prescrição e decadência extingue o crédito tributário, aqui no caso a decadência, o 150 parágrafo 4º e o 173, inciso 1º, até a notificação do contribuinte, e aqui é basicamente o slide pormenorizado numa petição. 3 casos, quando não há declaração nem pagamento, quando há declaração, mas não há pagamento do valor declarado, e aí eu negritei aqui quando há pagamento do valor declarado, mas esse é inferior ao valor apurado pelo fisco. E aí eu começo dizendo, para a primeira hipótese, se aplica a súmula 555, para a segunda hipótese, aplica-se a súmula 436, não se aplica a decadência, né? E aqui para a solução da terceira hipótese, que é o caso concreto. Ele declarou a menor, em tese, segundo o fisco, e pagou a menor. E ele está apurando apenas uma diferença. E aí deveria se considerar a contagem do 150, parágrafo 4º. E aí eu trago aqui STJ novamente. STJ e também um entendimento aqui em recursos repetitivos, né, para fins de aplicação do 150, parágrafo 4º. Doutrina, enfim, até mesmo decisões do TARF aqui a gente consegue encontrar pela aplicação do 150, parágrafo 4º. Aqui. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado, ainda que em valor menor do que aquele que o fisco entende devido, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato imponível. Então, voltando aqui em cima, só para a gente já encerrar a decadência, nos fatos, ele recebeu, em 11 de dezembro de 2019, a notificação, constituído o crédito tributário pelo recebimento da notificação. Referente a janeiro de 2014 a dezembro de 2014. Então, vamos considerar mês a mês. Janeiro de 2014, janeiro de 2015, 1, janeiro de 2016, 2, 17, 3, 18, 4, 19, 5. Né? Se formos considerar o pagamento a menor, da ocorrência do fato gerador do mês a mês, decaiu. Né? E essa
a argumentação principal da tese aqui. Como o fisco estava contando 173, inciso 1º, que é primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter sido lançado, então se o fato gerador é janeiro de 2014, o exercício seguinte, 2015. Primeiro dia, 1º de janeiro de 2015. O prazo se encerraria em 1º de janeiro de 2020. Ele teria até 31 de dezembro de 2019 para lançar. O fisco considerou esse prazo, lançou em dezembro de 2019, e a argumentação aqui foi de que a forma de contagem, né, fazendo essas 3 hipóteses, estaria equivocada. E por isso o crédito tributário, quase em sua totalidade, salvo engano, dezembro apenas não estaria decaído, mas ele era o menor dos meses, graças a Deus para o contribuinte, um saldo extremamente inferior ao valor que estavam sendo exigidos, já estaria decaído. Então, esse é o primeiro exemplo. Está bem detalhado na petição a forma de contagem. Eu acredito que, se vocês não entenderam alguma coisa na aula, vocês podem buscar esse material aqui, porque ele está bem explicadinho sobre decadência. Ele vai esclarecer muito bem, inclusive com os precedentes e com posicionamentos doutrinários, né, tanto administrativos quanto judiciais. E eu trago aqui também um caso concreto de prescrição intercorrente. Eu trouxe lá na apresentação um caso de prescrição intercorrente e um caso de prescrição originária. E eu trouxe aqui, como também era o nosso propósito, uma exceção de pré-executividade. Eu vou explicar basicamente o que é a exceção de pré-executividade e como a gente faz ela, né? Aqui, um endereçamento, né? O juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária, que nós temos tanto a 6ª quanto a 7ª Vara, que faz as execuções fiscais, né? que tramitam as execuções fiscais. Mudei aqui o número do processo e as identificações do contribuinte. Contribuinte 123, qualificação completa, por meio de seus advogados, vem respeitosamente apresentar exceção de pré-executividade. Primeira questão. Exceção de pré-executividade, ela não tem uma disposição legal. Não existe no Código de Processo Civil, não existe no Código, na Lei de Execuções Fiscais, não existe uma legislação específica. Né? Ela é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Para quê? Para você não ter que entrar com embargos à execução fiscal, que necessita da garantia nos casos fiscais, mas não necessariamente da garantia em casos particulares. Então, no caso dos embargos à execução fiscal, você precisa garantir o juízo para que você apresente de forma mais aprofundada algumas questões, mas ela foi basicamente construída para casos mais simples, né? Casos que a gente chama reconhecíveis, né? Conhecíveis de ofício pelo juízo, de ordem pública. Você não vai precisar produzir provas, você não vai precisar de uma perícia contábil no processo, você não vai precisar intimar terceiros para serem ouvidos, você não vai precisar de testemunhas para comprovar um fato. Já está no processo, ou você está trazendo, junto com a sua exceção, documentos que comprovem o fato ali que é de ofício, que deve ser conhecido de ofício de ordem pública, né? Então, a exceção de pré-executividade é um meio mais simples, mais célere, protocolado na própria execução fiscal, que o contribuinte dispõe para abordar questões de ordem pública e conhecíveis de ofício, ou que ele consiga comprovar por meio documental, né? Então, se ele não era o proprietário de uma residência do IPTU, está aqui a escritura pública, a promessa de compra e venda registrada na data tal, o fisco não considerou isso, está aqui, eu quero ser retirado da execução fiscal. Pronto, você comprovou por meio documental, não precisou de provas, não precisou produzir provas no processo, está resolvido. Então, a exceção de pré-executividade é uma forma mais simples. Decadência, prescrição originária e prescrição intercorrente podem ser e devem ser tranquilamente realizadas por meio de exceção de pré-executividade. E aqui eu trago um caso clássico de prescrição intercorrente. Primeiro ponto, é uma petição simples, né? Ela não é longa. Eu trago aqui uma síntese processual, trata-se de uma execução fiscal que busca a exigência da CDA alterada aqui, com valor histórico X, né? E aqui a gente vê a relevância da prescrição intercorrente, como ela funciona, muitas vezes, pelos processos serem antigos. Então, o valor originário do débito era 99 mil, aqui eu não mudei. O valor atualizado do débito que eu trago é 194.641. Despacho determinando a citação nas folhas 11, ou seja, era um processo físico. Ele veio a ser digitalizado recentemente, justamente por um pedido de desarquivamento. Então, assim,
infrutífera a citação por AR, foi requerida a citação da empresa, certo? Por meio do representante legal, consoante o despacho de folhas 17. Então, aqui já tem a citação por AR, que foi infrutífera. Aqui, inicialmente, já considera, a partir da intimação subsequente do Procurador da Fazenda Nacional, o início do prazo da prescrição intercorrente. Ocorreu o redirecionamento da execução ao sócio responsável em virtude de suposta dissolução irregular. Aqui existe um ato frutífero no meio da execução, certo? E aqui, logo embaixo, após bloqueio de quantia de 418, eu não coloquei o temporal, mas é mais para a gente ter uma ciência do que aconteceu no processo. Após o bloqueio de 418,52 centavos, bloqueio pequeno para o montante da dívida, mas que foi apropriado e transformado em pagamento, nas folhas 86, ali foi o último ato frutífero. Então, só para vocês verem, nem sempre é da frustração da citação. Pode ser de outra origem, o início da contagem do prazo prescricional. Nesse caso, foi frustrada? Sim. Iniciou automaticamente? Sim. Mas dentro do prazo de 5 anos, ocorreu um bloqueio em conta bancária e ele foi realizada a transformação em conta para o fisco, certo? Esse é um primeiro ponto. Em 15 de fevereiro de 2012, a exequente requereu a suspensão da execução por 90 dias. Opa! Aqui já inicia também um prazo, porque a exequente procuradoria foi intimada para promover movimentação do processo e ela disse: segure aí, juiz, eu vou dar uma olhada aqui e vejo o que eu faço. Segure aí, juiz, já é um início de contagem do prazo prescricional, porque ela já não está movimentando o processo. Isso aí já é um início de desídia da Fazenda, né? Pediu a primeira suspensão por 90 dias. Em 26 de julho do mesmo ano, de 2012, voltou a ser intimada, e o que ela disse, suspenda por mais 60 dias. Ou seja, como se isso aí fosse fatos que iriam interrompendo a prescrição intercorrente. Antes, sim. Pelo entendimento mais recente do STJ, não. E aí, para tanto, somente 30 de outubro de 2012, ela veio a requerer a indisponibilidade de bens e direitos das partes executadas, que foi objeto de indeferimento em 24 de janeiro de 2013. Ou seja, ela não conseguiu encontrar nada em meio administrativo e requereu uma indisponibilidade geral de bens em 2013. O juiz disse não vou deferir porque você não me demonstrou ter esgotado as outras possibilidades de encontrar bens, né? E aqui, a União ela agravou, né, da decisão, dizendo, olha, eu discordo, certo? Eu discordo, eu acho que tem que ser dada a indisponibilidade de bens gerais, né? E interposto o agravo de instrumento em face da decisão, né, decisão em 24 de janeiro de 2013, em março de 2013, do mesmo ano, o TRF1 lá de Brasília disse, ok, pode causar indisponibilidade. E aí o que aconteceu? O processo voltou e ficou parado. De 18 de março de 2013 até 23 de junho de 2021. Certo? Quando o processo foi digitalizado, depois de um pedido de desarquivamento por nós, né, a exequente não reconheceu a prescrição intercorrente e requereu o cumprimento da decisão do egrégio tribunal. Só que aí é que está o lapso temporal. Entre 18 de março de 2013 e 23 de junho de 2021, não houve movimentação nenhuma no processo. Então, a gente está falando aí de um ano desde a decisão do TRF1. E aí também tem uma questão interessante. O agravo não foi atribuído a esse agravo efeito suspensivo, ou seja, a União poderia continuar tocando a execução, né? E desde 2013 não houve movimentação. E é justamente aqui que a gente diz, inegável a incidência, neste caso, de prescrição intercorrente da execução fiscal, certo? Aqui eu traço algumas fundamentações sobre o cabimento da exceção de pré-executividade. Temos uma súmula do STJ, que é a 393, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. E aqui eu trago a fundamentação do nosso slide. Consoante o disposto no artigo 40 da Lei 6.830, incide prescrição intercorrente sobre as execuções fiscais no seguinte termo, né? E aqui eu trago, mistério ressaltar, né, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, no recurso repetitivo, definiu que nem o juiz, nem a Procuradoria da Fazenda Pública são senhores do termo inicial do prazo, né, que começa automaticamente.
E aqui, de forma muito simples, concluo. Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar a presente execução fiscal desde a sua intimação da decisão de folha 110, ou seja, desde março de 2013, nenhuma movimentação, bem como inexistentes quaisquer hipóteses de interrupção ou suspensão da exigibilidade do crédito, ou seja, lá na ocorrência da CDA não teve parcelamento, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Então, eu trouxe aqui os pedidos, né, recebimento da exceção de pré-executividade, intimação da União para que, enfim, aprecie o pedido e a extinção da exequente, ou da execução fiscal para fins de encerramento do processo e extinção do crédito tributário. A condenação em honorários sucumbenciais, que pela jurisprudência não é deferido geralmente, mas é sempre bom pedir. E é basicamente isso. Essa aqui é uma simplicidade da exceção de pré-executividade. Existem outros casos, como eu falei, né, você pode comprovar que não era proprietário de um bem por meio de prova documental que não demanda dilação probatória no curso do processo, basta a prova documentada já, e que são conhecíveis de ofício pelo juízo e pela procuradoria. Então, é basicamente este o modelo de uma exceção de pré-executividade. Fiquem à vontade também para sempre buscar auxílio se pegarem algum caso ou eventualmente cair na prova da OAB uma petição deste estilo. Uma petição simples, não precisa ser muito longa, principalmente se a matéria demandar mais questão de direito do que de fatos. Como a gente trata de prescrição intercorrente, ela é bem factível nos autos. Então, assim, eu vi até na Procuradoria casos em que se alegava uma exceção de pré-executividade de 30 páginas, alegando prescrição do crédito tributário, e muita jurisprudência, e muito, enfim, doutrina, e o procurador se limitou a punho a responder com uma frase: o crédito não está prescrito. Literalmente. Ele respondeu a exceção de pré-executividade com uma frase por escrito: o crédito não está prescrito. Ponto. Enviou. E foi indeferida a exceção de pré-executividade, simplesmente porque é uma questão simples de verificar, e como é uma questão mais de direito, uma questão que não é tão controversa nos fatos, às vezes a gente não precisa complicar muito, o juízo está acostumado a lidar com isso. Apenas em um caso mais pontual ou outro a gente deve se debruçar mais na petição. Então, eu fico à disposição para sanar eventuais dúvidas sobre as petições ou sobre o que a gente explicou também. Eu queria só agradecer de novo, Carlos, pelos 2 casos que ele trouxe. Só fazer um complemento, pessoal. Como ele bem explicou, a exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Acontece que hoje, com o CPC 2015, a gente tem uma possibilidade de fazer uma justificativa legal dela, que é o parágrafo único do artigo 803 do novo CPC. Então, assim, eu sugiro que vocês, quando forem manejar esse tipo de peça processual, subsidiem já nesse dispositivo legal, considerando que agora a gente tem não está expresso ali que é uma exceção de pré-executividade, mas digamos assim, um aceno legal que antes nós não tínhamos, com a possibilidade do contribuinte fazer uma petição numa execução antes de garantir essa execução. É o parágrafo único do artigo 803. Ele está nos slides que eu passei na aula passada, tá? Então, vocês podem consultar lá, tanto a aula passada quanto os slides que também estão no CIGAR. Eu vou interromper de novo a gravação para a gente abrir para as perguntas.